Olá, estamos no ar com mais uma edição do Vozes Femininas, nosso programa de igualdade e harmonia para o desenvolvimento social, programa feminino. Estamos aqui no ar novamente, eu, Patrícia Larentes, juntamente com a Karina Page, psicóloga, presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, o nosso CONDIM. E também conosco hoje a Vanessa Dal Ponte, advogada, especialista em direito das mulheres e gênero, atualmente representando a OAB lá no Condim, também fazendo parte do nosso Conselho Municipal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Bem? Patrícia. Boa tarde, bom aos dia, boa ouvintes. noite. Pois é, sempre temos essa questão, cada um ouve na hora que pode. É fato. Bom, vamos apresentar, né? Vamos dar um oi, né, para nossa convidada de hoje, a Vanessa. Vanessa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Fala um pouquinho pra gente sobre a tua trajetória, teu trabalho. Então, além de advogada, eu sou mãe, e foi isso que me despertou, então, essa vontade de estudar um pouquinho mais sobre gênero, né? Fiz um curso de feminismo durante a pandemia, comecei a entender o quanto eu estava envolvida nesse contexto de machismo e quanto eu precisava me reestruturar, até para os meus filhos, né? E foi aí que surgiu a vontade de trabalhar com mulheres. Fiz a especialização em Direito de Gênero e Direito das Mulheres. E hoje eu atuo, acho que quase que 80% nesse tipo de demanda com mulheres. Olha só, que legal, né? Aí, boa tarde de novo, né, para nós, aqui as duas no programa novamente. Esse é o nosso encerrando 2024, né? Exatamente, fiel escudeira, Patrícia e eu juntas fizemos esse ano assim um trabalho nesse projeto do Vozes Femininas que valeu muito a pena, né, Patrícia? Não, e vamos torcer para que continue. Exato. E agora a gente está então nesse último momento do ano, né? Com a alegria de ter a Vanessa aqui conosco, que é minha parceira lá no Condins, faz parte inclusive da diretoria, né? E que tem toda uma trajetória para a gente conversar do assunto de hoje, que envolve os 16 ou inclusive 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, então a gente precisa resgatar algumas questões sobre isso, mas também devemos falar a respeito dos direitos das mulheres no geral, né? E aquilo que ainda está por ser discutido, que ainda merece uma atenção especial nossa, que estamos trabalhando sempre pela igualdade, pela justiça social, por construir uma sociedade mais igualitária, equitativa, né? Que é o nosso grande objetivo, porque a gente entende que é assim que se desenvolve uma sociedade, né? E a gente já vai introduzindo nessas nossas questões, entrando num assunto importantíssimo, né? Os direitos das mulheres. Todo cidadão tem direitos, tem deveres. As mulheres têm os direitos importantes que elas precisam conhecer e entender sobre eles. E também sobre as leis que existem atualmente para proteger as mulheres contra a violência e como elas são aplicadas na prática, né, Vanessa? Gostaria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre isso. A gente falou em outros programas sobre a Lei Maria da Penha, mas como tu disseste para a gente aqui antes de começarmos, existem muitas outras leis que as mulheres também precisam conhecer e entender sobre elas. Eu faço assim uma retrospectiva dos últimos anos em que a gente falou sobre direito das mulheres, o quanto a gente conseguiu avançar. A gente fala muito da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha realmente ela é reconhecida mundialmente como uma das leis que tem maior firmeza na questão de gênero. Porém, ela não vem isolada, né? É importante a gente pensar que existem outras leis e que a mulher empoderada é a mulher que conhece as leis, que conhece os seus direitos, né? Eu gosto de sempre começar assim por uma coisa tão banal que é a lei do stalking, né? Que a gente tem que saber que tem uma lei que protege as mulheres contra aquela perseguição cibernética, contra o stalking. Tem a lei Carolina Dickmann, que também tem o nome da própria atriz por causa desse vazamento de dados, dessa importunação com relação a acesso indevido ao aparelho, a dados. Então, é uma lei também que vem para punir isso, que vem para regularizar isso, já que o Código Penal tão antigo não trazia essas questões cibernéticas, né? Tem a lei Joana Maranhão, que também é o caso de uma atleta que sofreu violência sexual. Então, essa lei também fala sobre a denúncia do abuso sexual
aumenta o prazo para, após a maioridade, as vítimas de violência sexual poderem fazer a denúncia. Uma lei que eu acho muito importante divulgar é a lei do minuto seguinte para as vítimas de violência sexual, para elas saberem que elas podem buscar o serviço de atendimento médico antes mesmo de ter feito a ocorrência, que elas têm direito à medicação e métodos contraceptivos. E existe a lei do sinal vermelho. Aí foram implementando a Maria da Penha, né? Esse ano a gente teve uma importante vitória no que se refere às penas para o feminicídio, né? Tivemos algumas questões ali que deixaram a Lei Maria da Penha ainda mais rigorosa, né? Com relação ao regime de cumprimento de pena, a questão recentemente decidida pelo STJ sobre o prazo da medida protetiva. Então, além de leis, a gente vem tendo entendimentos. No aspecto processual, no meu ponto de vista, o protocolo de perspectiva de gênero também é um avanço, é uma questão bem importante de ser debatida, porque ele cria aí dentro da esfera processual uma proteção para que essas leis tenham o efetivo cumprimento. Então, tudo isso vem se unindo, vem se juntando para que se efetive realmente essa questão social dessa equidade, para que a gente consiga ter, alcançar uma justiça que seja igual para ambos, né, os gêneros. Que interessante agora, a gente já ficou cheia de perguntas, né? Porque exatamente a área do direito, que bom poder contar com uma advogada especialista, né? A gente traz informações muito da parte do acompanhamento de mulheres vítimas, né, de violência. Sou psicóloga, trabalho no setor público há mais de 20 anos, né? Mas eu fiquei curiosa com essa questão dessas leis, começando assim, se tu puder explicar um pouquinho do stalking, né, que protege desse tipo de prática, de crime, né? E da lei do vazamento de dados, né, Carolina Dickmann. O que é, assim, que pode estar acontecendo, que uma mulher pode estar vivenciando e que é, às vezes, mais comum as mulheres vivenciarem isso, né? E que elas precisam saber que tem proteção. É até importante tu falar isso, porque a gente vai ouvir a palavra stalking, mas a gente não se identifica sendo stalkeada. Então, às vezes, a gente tá lá na rede social e tem aquela pessoa que tá me perseguindo, que tá nos meus comentários, que tá me importunando. Em que momento isso tu vira em que momento ela tá me stalkeando, né? Então, de fato, essa lei veio para regularizar essa questão que era uma questão que lá em 1916, quando o Código Penal foi criado, a gente não fazia ideia que se chegaria a um avanço tecnológico como esse. Então, sim, a mulher que é vítima de ofensa, de perseguição, que está se sentindo ali oprimida nas redes sociais, no seu telefone, no aplicativo de mensagem, ela pode fazer este registro. Já com relação à Lei Carolina Dickmann, é aquela questão de vazamento de dados e principalmente dos nudes, né? Fotos íntimas ou alguma coisa. E hoje se avançou tamanho assim a tecnologia que é possível acessar às vezes dentro do teu celular, fotos, imagens tuas privadas, né? Que foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann, né? Que acessaram o computador dela e tinham imagens sensuais, enfim, ou até propriamente o namorado, o companheiro, a pessoa para quem tu mandou esta foto. Então, e ali essa lei ela é importante porque ela diz que não apenas a pessoa que recebeu a foto, que compartilhar, está cometendo esse crime, como outras pessoas que vão repassando isso, porque com essa velocidade que a tecnologia corre, né? Então era importante ter um tipo penal específico, porque antes ia cair lá numa importunação ou em um outro crime que não era específico para esse tipo de crime, né? E esses crimes cibernéticos são muito difíceis, porque é muito difícil de identificar também, né? O agressor, enfim, ou quem que tá, que nem em alguns casos, né, de cybercrime, pode até levar o teu computador a fazer uma manutenção e teus dados vazam, né? E para quem, né? Quem que tu vai... bem complicado, né? Na questão do stalking, a gente tem visto que é a possibilidade de identificar pelo ID. Mas existe também hoje um sistema de investigação que também é especializado nisso. Nem sempre, de fato, é possível, mas já vai se avançando, principalmente com a questão das delegacias especializadas, porque eles também têm
todo um rastreio de ID, de perfis. Às vezes a pessoa criou um perfil falso lá e acha que não vão me achar. Mas aí pelo ID existe uma forma de pesquisar, porque aí vai coibindo a pessoa, vai coibindo esse tipo de crime, porque cada vez mais estão se cercando de medidas para identificar também. E o engraçado pode ter, esse crime é só contra mulheres? Não é só, mas a maioria das vítimas são mulheres. Então, se deu o nome da lei Carolina Dickmann, mas ela também ela não é uma lei exclusivamente aplicável a mulheres. Mas é importante porque, como eu digo, a maior parte dos casos que a gente vê é envolvendo mulheres. Às vezes até pelo ex-companheiro que tem ali uma foto ou E daí a gente vai cair numa questão cultural, de novo, que a gente discute muito aqui, né? Que é essa relação de gênero, onde o homem está numa posição, muitas vezes, de entendimento de que aquela mulher é dele, né, é sua posse, muitas vezes. Não que isso seja declarado, mas existe uma certa naturalização social de que no namoro ou num casamento, às vezes a gente ouve, né, nos atendimentos até, se tu não vai ser minha, não vai ser mais de ninguém, né, uma invasão muito grande, né, no sentido que daí se apoia numa questão cultural de propriedade, né, desta mulher. Acho que entra justamente numa das questões aqui nossas de hoje também, que são esses mitos que cercam, né, a violência contra a mulher, como eles estão inseridos, né, na nossa sociedade, como eles impactam essas vítimas e também a sociedade como um todo, né? Afinal, as mulheres elas estão cada vez mais tentando, né, descobrir, se informar sobre essas, mas os mitos estão também dentro da gente, né? Esses preconceitos todos. E acho que o grande base do mito é culpar a mulher. É culpar a mulher da violência sofrida, né? A gente vê isso desde casos graves, assim, o imaginário a respeito do estupro, né? Que não deveria estar com aquela roupa, que não deveria estar naquela hora, naquela situação, está pedindo, né? Como se isso não fosse, como se fosse uma responsabilidade, uma culpa da mulher, né? Uma vez que nada se diz a respeito do tipo de roupa e de local a frequentar um homem, né? E não de quem perpetra realmente aquela ação criminosa, aquela invasão, né? Então, a culpa da mulher. Então, a gente enxerga ali, às vezes até declaradamente, digo nessas frases, e algumas vezes de forma sutil também, em outros momentos, né? Ela apanha porque ela quer, né? Gosta de apanhar, retira a medida protetiva porque gosta de apanhar, né, e outras coisas bastante similares. Então, parece que na base de todos esses mitos, essas ideias distorcidas, né, tá como a culpa da mulher. A culpa é da mulher por estar nessa situação. E tu pode observar que é uma das coisas que, assim, parece que para mim foi tirar uma venda dos olhos. A mulher é muito julgada por mulheres também. Grande parte do preconceito é das mulheres também. Eu acompanhava oficinas de parentalidade e a gente ouvia assim, às vezes até colegas, mas por que ela continua nesse casamento? Por que essa mulher continua apanhando? E é coisa muito mais complexa do que se espera. É o julgamento de outras mulheres, às vezes mulheres da própria família, que estão nesse ciclo há muitos anos, então entendem que aquilo é normal, que aquela submissão, que é uma obrigação da mulher. E principalmente a questão do homem, que vem com isso, com essa vem vivendo isso. O meu avô era assim, o meu pai era assim, então minha mãe nunca se importou com isso, por que a minha mulher vai ser diferente? Então eu acho que é bem ali a questão de romper este ciclo. E a gente fala muito em educação não machista e em educação das crianças, por quê? Porque alguém tem que cortar esse. Eu vivi numa família em que as minhas tias, por exemplo, não recebiam herança, ganhavam uma máquina de costura. E por muitas gerações, aquilo era normal, porque ela casaria, então ela passaria a ter direito ao patrimônio do marido. Então, como aquilo era normal naquela época, foi se avançando, que agora, então, é normal que dentro do lar, somente a esposa faça os serviços domésticos. E aí, quando eu disse, assim, na pandemia, que me deu um estalo em estudar feminismo,
eu não fazia ideia do quanto eu era machista e de Uhum. quanto eu tinha uma ideia equivocada sobre o feminismo, enquanto eu achava que aquilo era uma coisa que jamais seria para mim. Uhum. Então, é uma coisa muito. A gente só pode opinar sobre aquilo que a gente tem o conhecimento, que a gente tem Consciência. consciência. Então, eu acho que às vezes a interpretação, seja do feminismo, seja do masculino ou feminino, que a gente ouve muito agora, principalmente influenciador, falando, ai, tu tira o feminino, o masculino do teu companheiro, se ele faz isso ou aquilo. É uma interpretação equivocada. Uhum. Existem papéis, existe sim, dentro de um casamento, uma parceria, mas colocar isto em harmonia e colocar isso numa posição, numa balança, é uma coisa que tem que vir da criação. É muito mais difícil tu educar um homem adulto, um pai, do que uma Aham. criança que já cresceu vendo aquilo com mais naturalidade. Então Uhum. já se avançou muito, sim, já se avançou um absurdo se for comparar com a história dos nossos avós. Elas não tinham direito de estudar, não tinham direito de viajar, não tinham direitos. A gente já avançou, mas me parece que há algum tempo vem estagnado, É vem sendo verdade. algumas coisas muito mais sofridas, né? E aquilo que está naturalizado é tão difícil da gente ter consciência, porque aí falta informação, tu já falasse, né, Vanessa, e falta também consciência, a gente não perceber que a gente está reproduzindo esses Exato. padrões. Mesmo que a gente não fale essas barbaridades que eu citei agora, gosta de apanhar, isso aí já nos causa um mal-estar para quem tem um pouco de visão, né? Um pouco mais progressista, um pouco mais à frente, né? Mas assim, quanta coisa, se a gente para examinar, realmente a gente vai encontrar uma fragilidade nossa, né? Eu, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, eu estou imune ao machismo, ao meu próprio machismo, não estou. Eu me pego, às vezes, fazendo, dizendo, eu tenho uma filha mulher, né, e um filho homem, e várias vezes a gente procura se policiar. Meus filhos agora são adolescentes, meu filho já é adulto, tem 21, ela 17, mas enquanto eles eram crianças e cresciam juntos, então muitas vezes a gente tem aquela tendência assim, olha lá, meu filho chama Marcelo, Marcelo, dá uma olhada lá, olha aquele guindaste, levantando aquilo lá, olha só. E aí eu cutucava meu marido e eu dizia assim, mostra para Ana também. Olha lá, Ana, olha o guindaste. Por que que era tão interessante aquilo? E ela tinha que olhar o carneirinho que estava mamando né, o bichinho ali, o pequenininho filhote. Por Sim, que a que gente isso era acaba, para ela e aquilo a era gente para acaba ele, né? reproduzindo sem querer, né? Sem Esses querer. estigmas do que é do menino, o que que é da menina, E né? aí, claro, existe uma força muito grande, né, por uma ah, coisa mais conservadora, né, conservar os costumes como uma forma de garantir a segurança das pessoas, uma segurança emocional, uma segurança social, né? E aí, claro, vem muitas lutas e embates sociais que a gente enxerga ali do campo religioso, do campo político, que reforça essa situação de tempos em tempos, né? Acho que a gente vive agora um tempo de bastante polarização nesse sentido, né? De costumes tradicionais, o conservadorismo. E por quê? Porque traz segurança para as pessoas. Saber que a mulher faz isso, aquilo, e o homem dentro de casa é isso, aquilo. Quer dizer, é pouca coisa ali dentro de casa, ele é fora de casa, né? Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser firme, ele tem que ser seguro, ele tem que ser o porto seguro. Isso também adoece muitos homens, adoece, e a mulher tem que ser a cuidadora, ela tem que se responsabilizar por todo o cuidado, por toda a parte afetiva, né? Como se ambos os seres humanos não tivessem as mesmas capacidades, né? E pudessem encontrar na sua particularidade conjugal ali uma harmonia própria, né? De poder, né? E não de dominação. Essa é a diferença, né? Exatamente. De poder, sim, uma divisão de poder. Quando a gente fala de dominação, já é uma disparidade de poder. Até mesmo assim a questão estética, né? Tu falou, eu também tenho um menino e uma menina, e a gente vê a preocupação da menina tá sempre com lacinho, ou tá sempre arrumadinha, sempre menina mais. E aí na vida adulta tu percebe que as mulheres têm carregam essa bagagem da cobrança estética
tão preocupadas com o corpo do verão ou o corpo da praia. E os homens na praia, se eles estão de sunga, se eles estão sem camisa, se eles não estão, não que não tenha, eu não estou dizendo que os homens também não se preocupam com a estética, mas eles não estão preocupados se outro homem está olhando para eles e eles não estão naquele padrão. Exato. Então é todo um contexto, sim, é toda uma reprogramação que seja, né? Mas o que não dá assim, porque eu aprendi assim, vai ser sempre assim. Eu acho que a gente tá sempre em evolução e tem que ter essa consciência. Minha filha adora assistir jogo de futebol, adora o Inter. Ela quer ver o Inter das meninas e ela me pergunta por que só tem o jogo por que a gente só coloca na TV para ver o jogo do Inter quando é o jogo dos meninos? Por que a gente não assiste o jogo das meninas? E eles explicando pra ela, não, mas é que o futebol das mulheres começou depois, não é tão legal. Eu acho legal. E ela me desafia muito a fazer essa reflexão. Ela quer ser pilota de avião. E aí o meu filho falou pra ela, mas mana, eu nunca vi uma pilota mulher. Eu disse, tem sim, filho, vamos procurar então. E para quem tem dúvida se o machismo também está nas suas veias, para quem acha que está livre disso, eu deixo essa pergunta. Se você fosse embarcar num ônibus ou num avião e a pilota fosse uma mulher, como é que você ia se sentir? Exatamente. Né? Pela racionalidade, né, pela iluminação que a gente já tem hoje como sociedade, a gente diria tanto faz, deveríamos dizer. Mas e a emoção? Aquilo que deforma a nossa, que conduz, que orienta, que direciona as nossas emoções. Será que as pessoas não ficam com mais medo? Será que aí não vem aqueles mitos, né? A mulher no volante, perigo constante, né? A minha mãe dizia isso, gente. Mulher, ela era ótima no volante e eu sou ótima também. Não, nada a ver, né? Inclusive, as mulheres são muito cuidadosas no volante. Até o seguro, né? Às vezes faz um levantamento de que o número de acidentes com mulheres é menor. Mas se criou esse estigma que os grandes pilotos são homens, né? Nem sei se tem alguma categoria na Fórmula 1 para mulheres. Então, isso eu desconheço, eu vou pesquisar depois, mas é uma coisa que acabou sendo na nossa cabeça, já que vem a imagem masculina. São esses mitos que estão estruturados já, e esses que são muito difíceis da gente tentar, né? Mesmo por mais que a gente faça alguns exercícios, eles estão aí, eles aparecem no dia a dia, bem como tu falaste, né? Aquele mesmo a gente aqui está discutindo sobre isso, mas realmente não, né, se depara com uma situação dessas, opa, mas que outra mulher, que estranho, será que Ai, meu Deus, será que ela é perigo no volante? ou coisa, né, do mito enraizado. Até mesmo as cotas de paridade são muito questionadas, mas tem aquela questão subjetiva de ir equilibrando, não é tirar um lugar, não é tirar o lugar de um homem, é equilibrar. Realmente, é uma reparação histórica que eu no meu entendimento. Para chegar no equilíbrio precisa ter um processo antes, que é um pouco mais, não desequilibrado, mas ele precisa ser um pouco radical. Eu acho que é radical, sim, mas eu acho que essa discussão de cotas é uma discussão super interessantíssima, polemicíssima, né? Mas eu gosto de colocar aí um elemento, né, que além de ser uma reparação histórica, um argumento que muitas vezes eu ouço não, as pessoas têm que ser avaliadas pela sua competência. Se tem 2 homens mais competentes para 2 vagas, são os 2 homens e não uma vaga de homem e uma vaga de mulher, mas só um pouquinho. Se a gente for olhar só as competências de um cargo, talvez a gente se direcione nesse sentido. Mas se a gente for olhar que 50% mais ou menos da população é masculina e 50% é feminina, será que não tem uma mulher competente nos 50%? É só fazer conta, né? É só saber fazer conta. Onde é que estão as mulheres competentes no 50% feminino? Por que elas não estão ali acessando e competindo em igualdade de competência para um determinado cargo, né? Um cargo empresarial, um cargo de chefia, um cargo de liderança, um cargo público, não público, uma profissão, né? Onde que está as mulheres competentes? Né? Onde que estão, né, no caso?
Vamos entrando então, né, já chegando nos obstáculos, né, já que a gente está falando um pouco disso, né, vamos falar um pouco sobre os serviços, né, que as mulheres, os canais, né, disponíveis para as mulheres enfrentarem algumas situações. A gente já falou em outros programas, em alguns canais de acesso, mas também vamos voltar, né, a repetir sobre a questão das denúncias ou mesmo, né, na própria questão da advocacia, né, como essas mulheres podem buscar esse atendimento né, num primeiro momento, para entenderem um pouco melhor quais são os direitos, né, quais as leis que amparam essas mulheres, né, e Sim, a alguns gente. obstáculos, né, que as mulheres enfrentam também na busca por esses serviços. Acho que isso é importante também da gente falar. Sim. Os canais de denúncia da Maria da Penha, acho que na pandemia se amplificou a forma de fazer os registros, é possível fazer a ocorrência online, tem um número de atendimento também. Eu acho até que a ocorrência online ela é mais tranquila para fazer, porém, em situações de urgência é preciso que seja feito presencialmente, para que seja feito o pedido de medida protetiva. Mas acho que uma coisa que também é um pouco de mito é a mulher achar que ela precisa fazer a ocorrência para buscar a rede. E não necessariamente. Às vezes ela não está preparada psicologicamente, às vezes ela não tem conhecimento jurídico do que ela precisa ou não para sair daquela relação, às vezes ela tem uma questão de dependência financeira. Então, eu acho que não apenas denunciar, porque às vezes o nosso obstáculo é a justiça nem sempre te dá uma resposta lá em 48 horas. Uhum. Então, tu pode conseguir a medida protetiva, mas aí a questão da pensão, do afastamento do agressor do lar, às vezes não é imediato, né? Se não tem um caso de violência, se não tem um caso de violência física, de risco para a vida daquela mulher, nem sempre é possível aquela medida protetiva. Então, é preciso, sim, pensar e articular, bom, eu preciso enfrentar esse processo, preciso passar por essa questão da minha dependência financeira, da minha dependência emocional, então eu vou ter que buscar ali um acompanhamento psicológico da rede, e é Exato. mais fácil do que se imagina. Eu posso procurar o atendimento sem ter a ocorrência, até eu ouço muitas referências positivas aqui do acolhimento do município, seja da Secretaria de Assistência Social ou de outros órgãos da rede, que vem dando esse efetivo apoio. Eu não tenho condições de pagar um advogado, eu tenho o atendimento pelo SAJU, eu tenho o atendimento pela Defensoria, que eu vou me organizar, então, quais são os documentos, o que eu preciso ter, se eu tiver essa condição de me organizar para sair disso, né? Existe um canal que eu gosto de divulgar, até porque eu faço parte do projeto, que é o projeto chamado Justiceiras, que é da promotora Gabriela Mansur. É possível fazer no site das Justiceiras um pedido de auxílio. E ali, de forma totalmente voluntária, essa mulher tem acesso a uma assistente social, uma psicóloga e uma advogada, que vai Olha fazer o só. referenciamento de forma geralmente online, né? Que já vai dar esse acompanhamento. Então, esse projeto, ele direciona essa mulher que às vezes não vai ter o discernimento, eu vou ter que ir aqui primeiro, aqui, ali, eu vou precisar desses Claro. documentos. Então, ele dá esse encaminhamento e já contata com a rede. Então, já tem aquele acolhimento, já tem aquela. Vai precisar de abrigo, não vai precisar de abrigo. Então, Uhum. se fosse possível para todos os casos ter esse discernimento, eu vou buscar o auxílio aí, eu vou sair. Às vezes é emergencial mesmo. E eu acho que o grande obstáculo é a demora no judiciário, embora tenha se avançado muito, às vezes eu não posso esperar 2, 3 meses Uhum. para receber uma pensão. Claro. Uhum. Ou até o conhecimento de que essa mulher vítima de violência pode solicitar um benefício previdenciário, então se ela precisar se afastar do trabalho para ficar longe desse agressor, então é importante que ela tenha isso tudo se junta muito né, nesse acolhimento, o apoio jurídico, o apoio psicológico, que eu acho que o pior é a dependência emocional, né? Uhum. Uhum. Porque e a questão do julgamento é complicada porque se viveu, às vezes, histórias muito bonitas dentro daquele contexto de violência. Uhum. Às vezes é um casal que cresceu junto, que teve filhos, que teve momentos bons, mas que
na cabeça dessa mulher é aquela pessoa que pode voltar a ser o que era. Exato. Que eu acho que é a maior dificuldade de ter aquela lembrança de que já foi uma relação boa e, enfim, eu vejo muito isso e eu não, e eu parei de julgar essas mulheres, comecei a entender mais essa dificuldade emocional do relacionamento e até se identificar no ciclo de violência, não, mas eu não apanho. Mas ele não me bate, então eu não tô numa relação abusiva. Quando, na verdade, o abuso psicológico ele causa uma série de doenças mentais, né? Eu já tive pacientes que foram internadas mais de 20 vezes e chegaram para mim, né, com uma capacidade mental que não correspondia àquele quadro ali que tinha gerado internações, né? Então, e no momento que essa pessoa, depois de muito tempo, claro, né, depois de percorrer um caminho, conseguiu chegar num tratamento psicológico e entender mesmo que ela não era a louca da família, mas ela tinha sido enlouquecida por uma situação de submissão de violência, ela começou a dizer: mas então eu não sou louca, então eu sou uma pessoa só que sofre. E conseguiu, né, então chegar no limite para fazer essa separação. Mas muito doloroso, porque quando se chega neste ponto, já se chega com poucas armas, com poucas forças, né? Mas existe sim a rede para auxiliar. As pessoas não vão contar diretamente com uma equipe especializada de saúde mental, mas aquelas outros serviços que estão pelo caminho, que começam na básica, né, tanto na assistência social com a proteção social básica através dos CRAS, como no setor, na parte da saúde, do SUS, através das unidades básicas de saúde, os conhecidos postinhos dos bairros, existe uma rede organizada para dar acesso a essa mulher vítima de violência aos serviços que ela necessitar até chegar, se for o caso, em um serviço de atenção de saúde mental especializado, né? Mas a gente tem, então, falando da rede, um equipamento muito importante, que é o Centro Revivi. Então, algumas mulheres que estão sofrendo violência não têm nem acesso ao celular, mas muitas que ainda não chegaram num ponto assim de tanta opressão têm um fácil acesso à internet, né? Na medida que temos um celular, a gente tem um fácil acesso à internet. Então, o que a gente está dizendo aqui hoje, né, que sirva essas palavrinhas, né, Centro Revivi, Justiceiras, joga lá na internet e vê o que é. Começa a pesquisar, começa a se informar. Seleciona alguém, né, da tua confiança, a mulher que estiver em dúvida, que estiver se sentindo oprimida, muito desconfortável, estiver achando que está em depressão, mas que localiza isso dentro do seu relacionamento, um desgaste, um processo ali que talvez realmente seja uma relação tóxica, uma relação abusiva e que é uma violência psicológica que muitas vezes vai chegar em uma violência física. Faça esse movimento antes, né? Busca essas informações, busca a rede básica, porque essas pessoas vão orientar. Busca uma pessoa da sua referência. Ah, lá na minha família, a minha mãe não me apoia, a minha irmã não me apoia, mas daqui a pouco uma prima, daqui a pouco uma cunhada, daqui a pouco uma amiga, né? E então vai se organizando para chegar na possibilidade de contar com uma ajuda mais efetiva para realmente sair de uma situação de violência. Já que a gente está dentro, né, então, dessa questão da eficácia, né, das políticas, a gente gostaria, né, que vocês comentassem um pouquinho, né, na opinião de vocês, como a gente pode avaliar a eficácia dessas políticas públicas atuais que a gente tem em relação, né, às mulheres vítimas da violência, e se vocês gostariam de destacar algum caso de sucesso que vocês achariam interessante ser destacado dentro desse processo, né, de se iniciar a percepção de que está sofrendo, que está dentro de um ciclo de abuso ou de violência, para daí chegar a denúncia em si ou buscar uma ajuda. Né, na experiência de vocês, né, alguns casos poderiam conversar com a gente sobre isso. Eu vejo que a legislação ela vem tendo uma efetividade bacana.
O que para nós hoje é uma vitória é o protocolo de perspectiva de gênero aplicado às ações judiciais. Então, mais de uma situação, a gente tem, por intermédio da Maria da Penha, já lá em curto prazo, uma medida protetiva e uma pensão provisória habitado. Então, antigamente se esperava às vezes 4, 5 meses para ter uma efetividade. E essa questão de ser possível já fazer a separação, a partilha, tudo dentro da Maria da Penha, da audiência de conciliação, se for um interesse, então isso também é uma coisa que vem sendo um avanço, assim, progressivo, mas vem sendo um avanço. Eu lembro de advogar antes de ter essas situações em que não era possível, né, fazer no âmbito criminal essa questão e de que divórcios levavam, às vezes, mais de 10 anos para serem resolvidos. Não que hoje não existam essas situações, mas que se avançou muito nisso, sim. Então, casos assim de referência, às vezes dentro de um período curto já ter o afastamento do agressor, uma pensão determinada. Mas, claro, tem algumas situações em que é difícil manter o padrão da família por não ter como comprovar renda, em que precisa aí aplicar esse protocolo de perspectiva de gênero. E que precisa do judiciário realmente efetivo e atuante. Ainda há muito que se avançar, porque realmente são muitas demandas eu vejo que há um déficit no judiciário de pessoas ainda, né, de, de avanço, né, de efetividade nos processos. Mas a gente eu tenho visto com otimismo, assim, o andamento, assim, da parte judicial mesmo. Acho que quando a gente pensa em avaliar as políticas públicas, né, a gente tem, por um lado, a dificuldade de avaliar por número de denúncias, porque às vezes é exatamente o contrário. Quanto mais denúncias, melhor, às vezes, porque as pessoas às vezes não denunciavam antes. Não é que existem mais situações de violência, mas que muitas vezes as pessoas estão tendo mais informação e, portanto, denunciando mais. Então, esse não é um indicador possível de avaliar a eficácia dos programas, dos projetos. Estou falando principalmente na área pública, na área pública no sentido da assistência social e da saúde, e a Vanessa está falando principalmente na área do direito, né, que né, é a hora que tudo se casa, né, mas então esse indicador é complicado, porque ele às vezes ele revela o contrário. Quando a gente está num município que está funcionando muito bem, a gente tem denúncias, sim, né? Mas feminicídios é um indicador mais interessante, né? É muito triste, mas interessante, porque ali em algum ponto houve falha nessa rede. E eu ia chamar a atenção que o trabalho em rede, que é um grande desafio em todas as políticas públicas, é o que se precisa dar mais atenção. E aí entra também o papel do CONDIM, né? O CONDIM, como um conselho municipal, tem o estadual e tem o nacional, mas no âmbito do município, uma vez que envolve um encontro de várias entidades governamentais e não governamentais representadas, né, está ali para fazer uma articulação de pensamentos e ações, né, para que essa rede, tanto ela exista, a gente aqui fala que funcione, né? Então tem que primeiro existir, depois tem que funcionar e depois tem que se atualizar para dar conta das novas demandas. Então são 3 etapas importantes. No caso de Bento Gonçalves, já existe a rede. Nós temos o privilégio de ter uma delegacia especializada de atendimento à mulher, uma DEAN, a gente tem uma sala das margaridas na delegacia de pronto atendimento, né? A gente tem um centro Revivi, que é um centro específico para mulheres vítimas de violência, e aqui um adendo, como a Vanessa falou, não precisa fazer a denúncia. Eu estou numa situação onde não estou preparada ainda para fazer uma denúncia, para sair de casa, ou para encaminhar para que o meu companheiro saia de casa, mas você pode acessar o serviço do Revivi, porque lá tem psicólogos, assistentes sociais que vão fazer essa acolhida e vão lhe ajudar a amadurecer a ideia, a entender em que situação você está, sem obrigatoriamente ter que fazer uma denúncia,
né? Então, um preparo psicológico, uma acolhida psicológica. Então, existir esta rede em Bento, existe Condim, existe DEAN, existe Patrulha Maria da Penha, existe um judiciário com uma defensoria pública acessível, com serviços, né, das faculdades, tem muita coisa, tem muitos serviços. Então, o grande desafio é bem articulá-los, né? E, no caso do Condim, sensibilizar a sociedade civil para que isso precisa existir, precisa continuar existindo, e às vezes em alguns momentos históricos é uma resistência, a gente precisa resistir, né, a que mostrando o quão importantes são esses equipamentos e trabalhar nessa articulação e nessa mudança cultural, né, da população, da comunidade e da própria sociedade civil, no sentido de se implicar nas várias facetas, que acaba em violência, sim, muitas vezes, mas antes da violência propriamente dita, é uma série de outros direitos que já são violados e são naturalizados, né? Que a mulher já tem a violação como se fosse normal, como se fosse natural. Bom, vamos nos encaminhando para o nosso final, infelizmente, né? A gente tem assunto aqui para muitos Sim, programas. mesmo. Esperamos que 2025 venha com tudo, que a gente possa continuar com vozes femininas também. Lembrando que esse programa está indo ao ar agora, final de 2024, início de 2025. Em função disso, eu gostaria de, né, passar para vocês, né, nas nossas considerações finais, tanto a Karina, né, atual presidente do Condim, a Vanessa representando a OAB lá no Condim também, os desafios do Condim para 2025. Quem quer começar? Tu já falaste um pouco, né, Kari, mas eu acho que falando, né, da nossa região e, né, dos trabalhos aqui para Bento Gonçalves. A gente pensa justamente sobre de todo esse contexto que a gente falou aqui, a gente acha importante que tenha um trabalho voltado para essa educação não machista. Alcançar um público jovem e trazer essa consciência não apenas para quem está em violência, e sim fazer um trabalho preventivo. Eu acho que essa é uma missão e um desafio que a gente tem para as próximas gerações. E esperar que talvez para a tua filha já é adolescente, mas para quando a minha filha for adolescente, ela ter uma sociedade mais preparada para essas questões não machistas, né? Então, trabalhar isso eu acho que é um grande desafio e uma responsabilidade do conselho, atingir também esse público mais jovem. Eu concordo também que o desafio é trabalhar essa questão do público jovem, mas também de uma masculinidade saudável. A gente tem aí ao longo do mundo projetos valiosíssimos, como o próprio He for She, né? Eles por Elas, né? Onde homens se engajam na luta contra a violência, na promoção dessa cultura de relação mais harmônica, mais justa, né? Então, cuidar dos homens também é importante para que a gente possa avançar nessa que não sei se é a quinta onda do feminismo, o que é, né? Tem as ondas, enfim. A gente já passou por várias etapas dessa luta, né? Mas a gente ainda tem pela frente muitas outras. E quando a gente fala isso hoje, vindo para cá para gravar este programa, eu pensava que uma coisa muito importante que ainda falta e que é da nossa geração resolver, porque a geração anterior a nós resolveu o voto feminino, resolveu, vou usar assim, essa palavra que ela é meio chocante, mas de propósito. Claro que a gente não resolveu completamente, né? Mas vocês me entendem. O voto feminino, a denúncia da violência, a explicitação que existe essa violência e que isso é inaceitável, e a entrada da mulher no mercado de trabalho, A independência, né, então, financeira. Isso, a geração anterior fez essa Uma luta porta. por nós, e o que nos cabe fazer, né? E aí eu encontrei uma mensagem no Instagram que eu já tinha encontrado um tempo atrás e eu estava atrás dela, e aí dizia que se nós estimulamos as mulheres a irem para o mercado de trabalho e não estimularmos os homens a assumirem o cuidado, né, as práticas de cuidado, nós estamos não
favorecendo os direitos, não empoderando as mulheres, e sim as explorando, Exatamente. né? Então, o que se vive hoje ainda são coisas assim, às vezes veladas, mas que cabe a nós, a nossa geração, estar colocando em discussão, né? E aí isso precisa ser uma discussão não só de um setor que trabalha com violência contra a mulher, ou de um setor público, ou do judiciário, que atua diretamente nesses casos. É um problema de sociedade, É de uma discussão que precisa estar nas sociedade escolas, civil, inclusive, né? É um né? Na problema, educação básica. uma questão cultural. Então a gente Exatamente. esbarra agora, né, nesses avanços necessários, né, para a mulher no mercado de trabalho avançar, para promover lideranças femininas, não mais do que as masculinas, mas em igual, com igualdade, né, que também haja uma transformação no masculino, né. Então, isso tudo eu acho que são ainda grandes desafios para nós, para nossa geração e, claro, para o nosso Condim, por que não, né? Então, inicia-se uma nova gestão no Condim a partir do ano que vem, né? São sempre 2 anos, e a gente espera que se dê seguimento a uma série de projetos, entre esses do Vozes Femininas e outros tantos que a gente vem desenvolvendo nesses últimos 2 anos. Isso aí, temos mais um programa, então, finalizando o ano de 2024, iniciando 2025. Essa foi mais uma edição do Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social, uma promoção do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, juntamente com o grupo RS Com. E muito bem, muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada, Karina, Vanessa. Muito obrigada. E até o próximo. Também, Patrícia. É uma alegria dividir contigo esse programa. Que bom, igualmente. Uma parceria fantástica. Vamos lá, vamos seguir com ela.